Olá pessoal, tudo bem com você? Como foi a sua semana? Eu espero que tenha sido a semana abençoada na presença do nosso Deus. Espero que você tenha daí tomado decisões corretas na sua vida, principalmente orientadas pelo nosso Deus. Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, né? No capítulo 27, que nós já comentamos, nós vimos uma decisão de Davi, que no meu ponto de vista foi uma decisão precipitada e tomada sem a orientação de Deus. Observamos que a princípio nada de mal ocorreu com a sua decisão e de que foi até bem recebido ali pelo rei Aques, o rei dos filisteus. Mas nem sempre a resposta que queremos ela surge assim de imediato nas nossas vidas, bem como as consequências das nossas decisões. Mas temos conhecimento de que em determinado tempo nós teremos a resposta que ansiamos e também responderemos pelas nossas decisões. E é isso que veremos nos versos iniciais do capítulo 28. Observe o que diz o primeiro verso. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Vimos anteriormente que Davi se refugiou junto com os inimigos de Israel e ganhou a simpatia do rei dos filisteus, o rei Aques. Por causa dessa confiança adquirida, o rei Aques resolve ir à guerra contra Israel e convoca Davi e o seu exército para pelejar contra o seu próprio povo. Demorou, mas a conta chegou. E agora? Este é o grande problema. Não somos oniscientes como o nosso Deus para tomar as nossas decisões, sabendo o que pode nos acontecer no futuro. Pode ser que elas nos tragam respostas agradáveis, mas nem sempre ocorre como nós esperamos. Certamente, esta não era a resposta que Davi queria para a sua vida naquele momento. Ele queria paz, tranquilidade, longe ali dos ataques de Saul. E Davi lhe responde, no verso 2, assim saberás quanto pode o teu servo fazer. O Senhor apenas ouvia falar dos meus atos e vitórias, Agora, estando perto, poderás se certificar do que realmente eu sou capaz. Creio que foi esse o tema da conversa entre eles e o rei lhe responde: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. A cada momento vou te conhecer mais e você me fará vitorioso. Vocês pararam para pensar nas decisões aí de Saul e do rei Aques? Na minha visão, ambos falam mesmo a respeito do mesmo homem, um homem capaz e que fazia de tudo para alcançar a vitória, que tinha o carisma do povo e de seus homens, mas vemos que tomam decisões completamente contrárias. Saul, nas suas atitudes, ele demonstrou uma certa inveja e queria destruir Davi para que seu filho assumisse o seu lugar, passando a perseguir Davi de forma ferrenha. E vemos agora Aques, inimigo do povo de Deus e, consequentemente, de Davi, reconhecendo o seu valor e buscando trazê-lo para perto de si. Tem uma fala que eu ouvi, não me recordo bem como mas é mais ou menos assim: quando você não pode com o seu inimigo, una-se a ele. Ou algo parecido a isso. E vejo que se encaixa perfeitamente nos planos do rei Aques. Ele já tinha visto várias vezes o exército filisteu ser vencido por Davi e seus homens. Então, já que ele está aqui, vou mantê-lo por perto. Isso é o pensamento dele. Percebem que é uma decisão errada de Davi, agora o coloca numa situação tão difícil. Como ele poderia se aliar aos filisteus e ir contra o seu próprio povo? MacArthur, nos seus comentários a respeito desta frase de Davi, o que o seu servo é capaz de fazer, ele diz assim: como um homem de honra, Davi não deixaria de ajudar aqueles que o tratavam com bondade.
Davi estava chamando a atenção para o fato de que se revelara um guerreiro corajoso e bem-sucedido, e estava assegurando Aques a sua lealdade e habilidade. E a frase guarda pessoal permanente, MacArthur fala o seguinte termo: à luz da vitória de Davi sobre Golias, lá no capítulo 17, e da suposta má fama entre os israelitas, Aques estava expressando uma confiança notável na lealdade e na habilidade de Davi, pois guarda pessoal significa literalmente guardião da minha cabeça. Estas são as afirmações de MacArthur em seus comentários. Eu tenho uma Bíblia de estudo do expositor, comentada pelo Ministério Jim Swaggart. Há um seguinte comentário a respeito do verso 2. Quando um cristão procura o amparo e o patrocínio de um homem do mundo, tem que colocar a si mesmo e os seus dons espirituais à disposição de seu protetor. Esta é uma escravidão triste e degradante. Esta era a relação indigna entre Davi e Aques, a qual não era honrada por Deus. Em tais circunstâncias, Satanás não falha em promover as honras terrenas, e por isso Aques quer fazer com que Davi seja o capitão da sua guarda pessoal. Eles comparam esta aliança de Davi com seu inimigo uma entrega à escravidão, justamente para dar resposta de como ele estava sendo tratado, não sendo do agrado de Deus, porque ele não deseja que seu povo seja escravo. E as honrarias nada mais é do que uma armadilha de Satanás, uma forma de manter Davi na escravidão. Já na Bíblia de Estudo de Genebra, comenta esse versículo afirmando que a fala de Davi era uma resposta irônica, em que Davi lança, na verdade, uma dúvida se estaria lutando com ele ou contra ele. São afirmações que devem ser observadas, mas que são apenas observações humanas, né? Entendam que eu não estou aqui desmerecendo nenhuma delas, são todas válidas, mas eu creio que as decisões que tomamos antecederão as circunstâncias que elas causarão, sejam boas ou más. Mais adiante, nós vamos observar o resultado de tudo isso, pois os versos seguintes agora vão narrar a posição de Saul, certamente a respeito do possível ataque dos filisteus. E como é um assunto mais extenso e com vários acontecimentos importantes, vejo que será melhor estudarmos separadamente. E eu não posso deixar aqui de buscar algo para a nossa vida, e creio que já falei a esse respeito, mas peço paciência e que você reflita novamente no que eu vou te falar. As nossas decisões, por mais importantes que sejam aos nossos olhos, ou mais simples no nosso entendimento, podem trazer consequências desagradáveis para as nossas vidas. Portanto, antes das nossas decisões, devemos fazer 3 coisas: orar, orar e orar. Orar colocando os nossos anseios, as nossas petições na presença do nosso Deus. Orar pedindo discernimento para as nossas ações. E orar pedindo a presença do Espírito Santo na nossa caminhada, para nos conduzir em tudo que tivermos que fazer. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana abençoada junto com seus familiares, e que domingo que vem nós estaremos de volta para continuarmos os nossos estudos. Tá bom? Um forte abraço, vamos pegar o nosso cafezinho, até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.